Programa não recomendado para menores de 10 anos. E chegou sexta-feira, passamos uma semana aqui deliciosa, falando de música, de tudo que a música pode fazer, não só para embelezar, né, o nosso mundo, mas também ajudar várias pessoas de todas as idades e em qualquer situação. Mas nós não gostaríamos de terminar essa sexta-feira sem mostrar para vocês um videozinho, né, justamente do Samuel, que o Márcio comentou no programa passado, que ele começou a atendê-lo com 3 anos, né? 3 anos e meio. E agora ele está com 19. Justamente com 19 anos, a gente não tem aquele problema de colocar criança no vídeo e depois ficar esperando o juizado de menores autorizar. Então, desfrutem esse momento para a gente voltar a conversar. Ele é uma criança muito comunicativa, o instrumento musical é uma maneira dele se expressar também. Então eu penso que para a criança que tem dificuldade de desenvolver a fala, como ele, tem dificuldade às vezes de interagir, o instrumento musical é uma forma dele se comunicar, é uma forma dele dizer também o que ele está sentindo. Quer dizer, parece milagre, né? E na realidade, é o que eu digo, é ciência, sim, é tecnologia, vamos dizer assim. E o homem com essa capacidade de poder fazer tanto, você não se sente uma voz assim, solitária no deserto? Porque o Márcio faz tanta coisa e eu vejo que falta mais pessoas para estarem junto com você. Então faz um convite para quem se sentiu tocado por esse momento ou que tem, de repente, essa afinidade com música, com terapia também, claro, que de repente pode começar um trabalho com você. Claro. E nós estamos falando para o Brasil todo, né? Sim. Nós temos hoje centenas e centenas de profissionais de musicoterapia ou ligados a terapias, né, por exemplo, que não são necessariamente musicoterapeutas, mas que trabalham com terapias que são capacitados através da minha empresa. E eu faço esse trabalho do Oiapoque ao Chuí. E nós temos programas de capacitação. Mas eu acho que há um medo, um receio do profissional, ou a pessoa, enfim, sim, que se interessa por esse assunto, de falar assim, ah, mas é muito complicado, mas eu não vou entender. Eu tenho cursos que são de 8 horas, introdutórios para a pessoa entender, e quando ela sai do curso, ela sai maravilhada e fala, olha, eu quero ter a continuidade. Que bárbaro. Porque percebe que não é um bicho de 7 cabeças, que ali é um início, e para aqueles profissionais que já trabalham com crianças com deficiências, sejam elas físicas ou cognitivas, percebem outras técnicas, porque eu desenvolvo dentro dos cursos técnicas de psicanálise, técnicas de hipnose, técnicas que vão desde do ensino, da didática musical. Inclusive, semana passada eu discursei numa das faculdades aqui em São Paulo, que eu presto serviço, para os graduandos e para os professores, em relação a técnicas pedagógicas do ensino musical para crianças com deficiências cognitivas. Então, existem técnicas, e quando você descobre essa técnica, fala, nossa, que não sabia que era tão simples. É lógico que existe um estudo muito mais profundo, mas existe a possibilidade de nós fazermos com que essa ação se amplifique. E depois disso, que a gente entender melhor esse ambiente, a gente consegue desenvolver um plano de trabalhos que é específico para aquela instituição. Então, gente, olha, estamos deixando, quer dizer, o contato está aí na telinha, né? Que tem inclusive sua página do Instagram, do YouTube, com vídeos espetaculares, né? Passeiem pela página que vocês vão ficar maravilhados e de repente isso vai abrir um novo universo, sim, né? E com certeza Deus vai tocar naquilo que vai ser
o mais importante para você ver. Exato. Bom, agora o Márcio não vai encerrar esse programa sem falar pra gente como é que ele aprendeu a tocar 50 instrumentos, 56 instrumentos diferentes. Como é que foi isso? Como é que você foi? Porque o da gaita eu já entendi como é que foi, né? Mas e depois, como é que foi de um instrumento para o outro? Pois é, como eu disse, eu não era muito bom, né? No violão, no teclado, na bateria, eu tive uma dificuldade grande. Mas quando eu comecei a tocar gaita, alguma coisa me despertou em relação à questão da construção da música de uma forma um pouco mais eficaz. Eu digo eficaz porque quando a gente quer tocar uma música, alguma coisa assim, você sabe que tem uma dificuldade maior nesse instrumento naquele. E eu comecei a perceber que a gaita me viabilizava. Para mim era mais fácil, assim como a bateria pode ser para outros, enfim. E eu comecei a entender melhor a música que eu digo de uma forma geral, né? Harmonia, ritmo, melodia, né? Velocidade, dinâmica, tudo aquilo que envolve o fazer musical, né? O objeto musical em si. E aí a gaita me ajudou, me guiou. Quando eu comecei a ter realmente uma habilidade muito, muito bem desenvolvida na gaita, eu comecei a sentir a necessidade de aplicar aquilo em outros instrumentos. Olha. E eu não sei te explicar por quê. Há um canal em mim que viabiliza o aprendizado muito rápido de um novo instrumento. Só que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a pessoa pega um chocalho, chacoalha e fala, eu toco chocalho. Não é isso. A gente pode colocar 3 formas principais de identificar se a pessoa sabe tocar ou não o instrumento. Primeiro, entender o funcionamento do instrumento em relação à sua história, porque isso é muito importante. As técnicas principais daquele instrumento por conta da história daquele instrumento. Segundo, o fazer musical através daquele instrumento comprovadamente. Ter gravado, tocado, ser visto tocando aquele instrumento e de uma forma legal, né? Não é tocar de qualquer jeito. E o terceiro é incluir essa esquemática toda de uma forma pedagógica. Porque, olha, eu vou ensinar você a tocar pandeiro. Eu tenho que entender como aquilo funciona, eu preciso te ensinar como funciona. Então, eu vou te dar os rudimentos. Então, eu sei a pedagogia daquele instrumento. Como eu sou professor, então, eu desenvolvi metodologia para esses 56 instrumentos musicais, incluindo o koto, que é um instrumento chinês que migrou para o Japão, incluindo diversos instrumentos como o jaw harp, que é uma harpa de mandíbula, que é um instrumento ancestral de todos os instrumentos que a gente conhece, outros como instrumentos de palheta, como a gaita de foles, como o órgão, como a gaita, né? Então, esses 56 instrumentos, eles foram catalogados ao longo da minha carreira e tem fotos de eu tocando todos esses instrumentos em shows e tudo mais. Mas é justamente esse caminho que em mim despertou essa questão de como tocar esses instrumentos. Esse caminho é o que eu utilizo para me comunicar com o público autista. E eu tenho para mim que o fato de você ficar ali quase sufocando, que sua mãe queria que você tocasse bateria e não gaita, porque, gente, a oxigenação é algo fantástico. Se ao mesmo tempo com uma oxigenação você Exato. tem porque tudo que você faz vão fazendo caminhos no cérebro. Exato. E acho que a gaita te possibilitou isso. Com o autista, principalmente com o autista, eu trabalho muito com a gaita de boca para que ele tenha uma oxigenação maior. Como a gente sabe, o autista ele tem uma dificuldade maior de circulação no lobo frontal da glicose, né? E nós sabemos que muito em relação à questão da aprendizagem está na questão do lobo frontal. Então, os exercícios de respiração, aliados à música, no caso do som da gaita, é fenomenal e a gente desenvolve isso com uma facilidade muito grande. Ritmicamente falando, harmonicamente falando, o som, a brincadeira, o ludismo, né? Tudo isso é muito interessante. Bom, meus queridos, essa foi a nossa semana lúdica maravilhosa com o Márcio Ciares, que nos deu, assim, o prazer e a disponibilidade de estar aqui conosco, porque a agenda dele é terrível, mas ele conseguiu uma brechinha para poder estar conosco e eu já soube que já vão deixar ele com o pé amarrado para alguma outra pauta ainda esse ano, então fiquem tranquilos e divulguem porque é um problema. Esse programa são programas de utilidade pública, tá? Então tá tudo lá no Canção Nova Play. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei e sempre, como eu digo, né, a gente pensa que está levando alguma coisa, a gente é que está recebendo, né? Um beijo grande. Bom final de semana e lembre-se, final de semana é quando menos andamos e comemos mais. Então, vamos lá, agitar. Muito Obrigada, obrigado. Márcio. Eu que agradeço.